Amigos queridos, bom dia. Que o sol brilhe cada vez mais no seu pensamento, esse sol que é iluminado pela verdade, para que nós possamos compreender a grandeza do Evangelho de Jesus, como o sol que irradia, que vai diluindo as sombras pesadas de nossas iniquidades. Hoje, eu convido a todos a refletir com muito cuidado, com muito carinho, em tudo aquilo que essa lição do Evangelho, que os Espíritos nos trazem como instruções, para que a gente possa sentir-se mais seguro. Hoje nós vamos ler a ingratidão dos filhos e os laços de família. Talvez a gente venha a dividir esse assunto devido à importância deles. A ingratidão é um dos frutos mais diretos do egoísmo. Ela revolta sempre os corações honestos, mas a dos filhos para com os pais apresenta caráter ainda mais odioso. É, em particular, desse ponto de vista que vamos considerar para lhe analisar as causas e os efeitos. Também nesse caso, como em todos os outros, o Espiritismo projeta luz sobre um dos grandes problemas do coração humano. Quando deixa a terra, o espírito leva consigo as paixões ou as virtudes inerentes à sua natureza e se aperfeiçoa no espaço, ou permanece estacionário até que deseje receber a luz. Muitos, portanto, se vão cheios de ódios violentos e de insaciados desejos de vingança. Alguns, dentre eles, porém, mais adiantado do que os outros, é dado entrevejam uma partícula da verdade. Apreciam, então, as funestas consequências de suas paixões e são induzidos a tomar boas resoluções boas. Compreendem que para chegar a Deus é só uma é a senha, caridade. Ora, não há caridade sem esquecimento dos ultrajes e das injúrias. Não há caridade sem perdão, nem com o coração tomado de ódio. Então, mediante inaudito esforço, conseguem tais espíritos observar os a quem eles odiaram na terra. Ao vê-los, porém, a animosidade se lhe desperta no íntimo. Revoltam-se à ideia de perdoar e ainda mais a de abdicarem a si mesmo, sobretudo a de amarem os que lhe destruíram, talvez os haveres, a honra, a família. Entretanto, abalado fica o coração desses infelizes. Eles hesitam, vacilam, agitados por sentimentos contrários. Se predomina a boa resolução, oram a Deus, imploram os bons espíritos que lhes deem forças no momento mais decisivo da prova. Nós vamos pedir a Jesus que Ele nos ampare, iluminando os nossos pensamentos, agasalhando o nosso desejo de aprender, para que esta espiritualidade amiga nos sustente, nos fortaleça nos momentos difíceis do lar, nos momentos difíceis dos nossos ajustes e reajustes, para que nós possamos ouvir, saber ouvir, acatar, respeitar. Que as bênçãos divinas do seu amor, Mestre, seja para todos nós o amparo, o fortalecimento, a luz que irradia para todos nós. Que os bons espíritos nos auxiliem nesta manhã e que agradecemos profundamente, pedindo força e coragem para que esse sentimento de ingratidão não cresça dentro de nós. Que assim seja. Amigos, o Evangelho vem nos mostrar, nessa primeira linha, que a ingratidão é um dos frutos mais diretos do egoísmo.
ela revolta sempre os corações honestos. No Livro dos Espíritos, Kardec também, na pergunta 937, Kardec também diz: para o homem de coração, as decepções oriundas da ingratidão e da fragilidade dos laços da amizade não são também uma fonte de amargura? Veja a pergunta: para os homens de coração. E aí, quantos pais bons, quantos irmãos bons, quantos filhos bons nós temos no nosso lar? E muitas vezes, ainda por sentimentos ligados ao egoísmo, nós deixamos a expressar geralmente a nossa ingratidão, nossa revolta, nossa não aceitação. E aqui o Livro dos Espíritos nos diz: são, porém, deveis lastimar os ingratos e os infiéis. Serão muito mais infelizes do que vós. Quando? Quando eles chegarem no mundo espiritual, tomarem consciência dos seus atos, da sua indiferença, da ausência do respeito para com aqueles que lhe deram a oportunidade da reencarnação. Por isso, Jesus nos diz: o amor cobre a multidão de nossos pecados. Então, nós precisamos ver que a ingratidão, ela é filha do egoísmo. E nós ainda somos egoístas, somos vaidosos, e o egoísta, ele, ele é insensível, ele não tem essa sensibilidade com, com ele mesmo e nem com o outro. E aqui Kardec nos diz: lembrai-vos de todos os que hão feito mais bem do que vós, que valeram muito mais do que vós, e que tiveram por paga a ingratidão. Ora, amigos, quantos pais deram a vida trabalhando para nos oferecer um diploma e nós nem sequer valorizamos aquilo? Quantas vezes repetem para nós aquilo que nós aspirávamos e eles não conseguiram nos atender? Isso não é motivo de gerar a ingratidão? É motivo de respeitar, de ver o valor da luta, o valor do esforço, da renúncia. Quantos pais passaram noite trabalhando para aumentar a sua renda, para nos oferecer uma melhor escola, para nos dar uma roupa que tivesse uma apresentação, que nós fôssemos dignos dela? Quanta ingratidão, quanto descaso, quanto desrespeito, não só de filhos para pais, mas às vezes a ingratidão dos laços de família. Tem pessoas que têm vergonha de estar em determinada família, lembrando-lhe que a lei do amor é lei de justiça, e nós estamos reencarnados, inseridos na família que nós precisamos, que nós necessitamos, para reeducar, para modificar esse orgulho, esse egoísmo que carregamos, que vem de outras existências. E quando o espírito chega no mundo espiritual carregando consigo as suas paixões, outros as suas virtudes, outros os seus equívocos, quando ele perceber lá no mundo espiritual que ele não morreu, e que eles, quanto ódio carrega, quanta violência, ainda pensamentos até de vingança, pai que mata filho, filho matando pai, matando irmão, outros desistindo de viver, sem pensar no esforço de uma mãe, de um carinho, de uma maternidade, de uma gestação, da oportunidade divina. Nós, nós podemos analisar a nossa ignorância em relação à imortalidade. Quantos desejos de vingança, às vezes eles falam palavras, o filho fala a palavra para a mãe, para o pai, no sentido que áspero, que dói a lança, que chega ao coração de muitos. Portanto, o Livro dos Espíritos vai nos mostrar que a ingratidão é uma prova para a vossa perseverança na prática do bem. Ser-vos-á levada em conta
Os que vos foram ingratos serão tanto mais punidos quanto mais lhe tenha sido a ingratidão. Porque a lei é de amor. Ninguém reencarnou para ser infeliz. Toda reencarnação visa a modificação dos sentimentos e visa a evolução do espírito. Mas o orgulho e a vaidade, muitas vezes, soberano, eles querem que a gente, que nós queremos que mais do que nós temos. E às vezes temos vergonha de um pai analfabeto, de uma mãe que está trabalhando num serviço simples, e nós, às vezes, temos vergonha de sermos seus filhos. E a pergunta do Livro dos Espíritos nos diz que as decepções oriundas da ingratidão não serão de molde a endurecer o coração e a fechá-los à sensibilidade. Foram erro, porquanto o homem de coração, como dizes, se sente sempre feliz pelo bem que faz. Quanta alegria! A gente pode ver um filho crescendo, trabalhando, lutando com as suas dores, com as suas dificuldades, a gente acompanhando, compartilhando com ele. Sabe que esse bem for esquecido nesta vida, será lembrado em outra. Muitas vezes somos cegos para a imortalidade e achamos que tudo resolve em uma só reencarnação. Por isso o abandono, por isso a ingratidão, a insensatez. E o ingrato se envergonhará e terá remorso da sua ingratidão. E aí, o que vai acontecer no mundo espiritual? Quando ele compreender o valor da lei, ele vai pedir para voltar junto com aquele espírito. Talvez não na condição de filho, mas quem sabe vai ser um pai que vai ter que se esforçar para educar o filho, ou um filho que vai receber um pai que vai lhe endireitar, ou submete a uma prova difícil. Então, as decepções, elas estão inerentes às nossas construções, mas nada impede que a gente possa diminuir as nossas dores. Então, quando na pergunta 938, Kardec fala, mas isso não impede que se lhe ulcere o coração, ora, daí não poderá nascer-lhe a ideia de que seria mais feliz se fosse menos sensível? Pode, se preferir a felicidade do egoísta. Triste felicidade esta. Saiba, pois, que os amigos ingratos que o abandonam não são dignos de sua amizade e que se enganou a respeito deles. Assim sendo, não há de que lamentá-lo tê-los perdido mais tarde. Achará outros que saberão compreendê-lo melhor. Lastimai os que usam para convosco de um procedimento que não tenhais merecido, pois bem triste se lhes apresentará o reverso da medalha. Não vos aflijais, porém, com isso, será um meio de vos colocardes acima deles. Amigos, sejamos simples. Só o bem pode nos modificar. Por isso que Santo Agostinho, ao trazer essa mensagem do Evangelho, ele diz: ó espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade. Por quê? Porque o Espiritismo vem ampliar o olhar do espírito. Compreendei que quando produz um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir, não vem para estacionar, não vem para ser ingrato. Interai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. É o nosso papel, trazer os filhos para conhecer Jesus. E nem sempre isso tem sido feito, porque o olhar materialista para todos nós tem nos trazido grandes dificuldades. Tal a missão que vos está confiada, e cuja recompensa recebereis, se fielmente a cumprirdes. Nós sabemos que os nossos maiores atividades, maior cuidado que nós devemos ter com os nossos filhos, com os nossos entes queridos, é a educação, que vai dar a ele o conhecimento das leis de Deus, o papel de Jesus em nossa vida
e vai ampliar o seu olhar para o futuro, porque ele vai entender que ele é um espírito imortal. E aí nós vamos lembrar que cada pai e cada mãe perguntará a Deus: que fizestes do que Deus perguntará a Deus: que fizestes do filho confiado à vossa guarda? Talvez eu vou responder: ele não me obedeceu, ele foi indolente. Ou às vezes o filho vai falar: ele nunca me educou, ele nunca me deu exemplo, ele nunca me ensinou. E aí, Santo Agostinho coloca: se por culpa vossa ele se conservou atrasado, tereis como castigo vê-lo entre os espíritos sofredores. Que dor será essa para nós, enquanto pais? Lembrar que nós perdemos a oportunidade, ficamos presos no materialismo, quando de vós dependia que fosse ditoso. Então, vós mesmos, assediados de remorsos, pedireis que vos seja concedido reparar a vossa falta. E essa falta, muitas vezes, é uma reencarnação com maiores dificuldades, ou uma reencarnação com ajustes mais sérios, ou uma reencarnação compulsória, onde nós teremos que ensiná-los a amar e eles terão que aprender a amar os pais como irmãos, aceitando as imposições da lei. E é preciso que nós não venhamos a encarcerar a possibilidade de estar junto com estes espíritos. E nós estamos vendo quantas crianças que repelem a sua mãe, e isso mostra que é uma paga com a ingratidão que vem, que ele traz de outra reencarnação, que está na sua memória. Então, a intuição do passado se revela. Nós esquecemos que todos nós temos uma história. Mães, abraçai o filho que vos dá desgosto e dizei convosco mesmo: um de nós dois é culpado. Fazei-vos merecedores dos gozos divinos que Deus conjugou à maternidade. Por isso que a maternidade é missão, é compromisso, ensinando aos vossos filhos que eles estão na terra para se aperfeiçoar, amar e bendizer. Então, nós precisamos entender que a tarefa não é tão difícil quanto nós achamos. É possível, nós não podemos exigir o saber do mundo, mas, porém, nós podemos compreender a finalidade útil do Espiritismo em nossa vida. E aí nós vamos ver que desde pequeno, uma criança que demonstra instintos no mal, ela pode modificar por a forma de educação. Deus não dá prova superior às forças daquele que a pede. Por isso que o jugo é leve e o fardo é suave. Ele só permite que podem ser cumpridas se tal não sucede, não é que falte possibilidade. Mas veja bem o que Santo Agostinho fala: falta vontade. Com efeito, quantos há que, em vez de resistir aos maus pendores, se comprazem neles? Isso aqui é triste, porque nós não vimos que os prantos, as dores, os gemidos, muitas vezes é para nos chamar a atenção para que eu possa agasalhar este espírito. Mas saiba, meus irmãos, que nunca a porta do arrependimento fecha. As provas se multiplicarão e esse momento da reencarnação é tão importante para todos nós, mas é preciso saber que as provas não são impostas, muitas vezes é de acordo com o nosso merecimento. Então, quando formar famílias, que tenhamos o esforço para amar e que tenha um traço de identidade, de progresso, de afeição. Para que isso aconteça, é preciso ter respeito por aqueles que crescem na condição de nossos filhos. Portanto, nós devemos acolher todos como irmãos e auxiliá-los para que a nossa família se felicite em ter auxiliado uns aos outros, libertando daquilo que muitas vezes
estava nos aprisionando pelos laços do egoísmo, do orgulho e da vaidade. Que Deus nos abençoe e que tenhamos força e coragem para agasalhar estes espíritos que estão sob o nosso olhar na atual reencarnação. Que Jesus, na hora do passe, nesta hora consagrada à comunhão de nossos espíritos, cada um dos nossos irmãos, rogue a Deus o que mais está te incomodando. Que esta água possa ser fluidificada, Senhor, com um medicamento importante para apacentar o nosso espírito, pacificar a nossa vontade. E que Eurípedes, com esta pleia de amigos, nos envolva cada dia mais, deixando no coração de todos o ósculo da ternura e da gratidão. Este é o recado, esta é a vibração, este é o nosso desejo do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Fique com Deus, que assim seja.